Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos o programa Direção Espiritual. Depois de férias prolongadas, né? Não porque a gente quis, não. Acabou entrando uma série de situações, e a gente também teve a Jornada Mundial da Juventude, coincidiu com o descanso da nossa produtora Bia, que não voltou não, você sabe, né, Christian? Aí o Christian, cheguei aqui hoje, ele falou, eu pensei que depois da comemoração dos 10 anos do programa Direção Espiritual, nós íamos fazer 10 anos de reprises. Boa noite, querido, muito obrigado. Ainda estamos muito felizes com todas as oportunidades que a gente teve de desfrutar aquela noite especial, né, Christian? Da comemoração dos 10 anos, que inclusive está uma controvérsia, algumas pessoas dizem que são 11, a gente só deixou para contar isso hoje. Então a gente afirma de pé junto que são 11 anos, né, Cidinho? Algumas pessoas dizem. Nós vamos pedir os especialistas que nos digam. Qualquer coisa, ano que vem a gente comemora 12 e fica por isso mesmo. A gente já está com a sensação de que o tempo passa rápido, né? Então, não, gente, o ano passado foi 11. Estamos muito, muito, muito felizes com a oportunidade de voltar com o programa. Para mim é uma terapia esse lugar aqui. Eu acredito, sabe o que eu fico pensando, minha gente? Que a vida cristã, ela tem que ter uma rotina. Uma rotina que nos coloque com hábitos saudáveis. Da mesma maneira como o corpo precisa de uma rotina saudável, a vida cristã também precisa. E eu fico identificando que nós somos muito pobres quando o assunto é vida espiritual. Nos faltam espaços para o cultivo da verdadeira espiritualidade, que, vou dizendo logo, que espiritualidade é tudo aquilo que enche o nosso corpo de espírito, de alma.
sem querer separar corpo e alma, mas apenas usando a linguagem pedagógica da divisão. Eu tenho realidades físicas que eu preciso cuidar, e eu tenho realidades espirituais que eu preciso cuidar, e eu cuido disso tudo junto, mas são ações específicas. O meu corpo precisa estar nutrido para ele ter saúde. Até para eu fazer um raciocínio eu tenho que estar bem alimentado. E o espírito precisa de alimentos específicos. E a nossa rotina não é muito favorável à vida espiritual. Nós somos especialistas cada vez mais por conta das circunstâncias do mundo moderno, né? Esse mundo onde nós estamos situados. Nós temos uma facilidade muito grande de viver para fora. E nós não damos à nossa vida interior o mesmo tempo e a mesma intensidade com que nós damos à nossa vida exterior. Eu me lembro que quando eu comecei a ficar muito conhecido, isso significa sair dos muros da Igreja Católica, né? Que antes eu era conhecido dentro do contexto católico, um padre que fazia um trabalho aqui na Canção Nova. E depois, quando comecei a ter esse trabalho que me expôs em muitos outros lugares, eu fiquei muito assustado com a perda da privacidade, porque todo mundo acaba se interessando de maneira, às vezes nem sempre interessante por você. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais conhecido a gente fica, mais reservado, mais vida pessoal, bastidores a gente precisa ter. E isso não é um privilégio de quem é conhecido, não. Você, quanto mais cresce a sua vida para fora, 2 vezes mais tem que crescer a sua vida para dentro. Porque senão você não suporta. Falo de trabalho, por exemplo. Quanto mais a gente trabalha, maior deveria ser o nosso cuidado com o nosso descanso. A gente não pode fazer o desequilíbrio, né? Trabalhar demais e descansar de menos. Às vezes nós trabalhamos demais, descansamos de menos. Nós temos pavor de agenda vazia, né? Às vezes eu fico vendo lá, por exemplo. Preciso fazer tal coisa. Mas eu não tenho data para isso. Aí a pessoa fala, a pessoa lá do meu escritório, né? Não, dia tal você está livre. Sim, mas é o único dia que talvez eu tenha para cuidar de mim, para cuidar das minhas necessidades, né? Então, às vezes, a gente não suporta ver meio-dia livre que você já quer dar ele para o outro ocupar como lhe convém. E às vezes nós não somos justos nessa matemática. Essa música fala em ir para o alto. A dinâmica da vida cristã é sempre buscar as coisas do alto. A gente já sabe disso. Já ouvimos muitas vezes. Mas a gente só chega às coisas do alto com rotina. Busca pessoal, diária, de incluir na rotina dos nossos dias, ainda que sejam 5, 10, 15, 20 minutos, onde a gente possa passar no filtro da vida tudo aquilo que nós estamos escolhendo e vivendo. Porque senão a gente fica intoxicado. E as toxinas, da mesma maneira como a gente se intoxica com um alimento ruim, a gente também se intoxica espiritualmente, afetivamente, emocionalmente. E toxinas estão por aí o tempo todo. Você abre a sua rede social e você vai ter 1000 palavras tóxicas lá à sua disposição. Gente palpiteira, gente infeliz, gente maldosa, gente cruel, o tempo todo. Você escolhe. Se você guarda para você a visão que de fato tenha correspondência àquilo que você precisa naquela hora, ou se você vai intoxicar-se com os venenos do mundo, que são muitos. Essa semana mesmo as redes sociais estão pesadas. Impressionante, tanta gente brigando, tanta gente discutindo, tanta gente expondo a outra. Estão pesadas. Falam publicamente aquilo que deveria ser pela educação, se falar em particular. Estou falando de mim não, viu? Estou falando, você que frequenta sabe como essa semana foram muitas as situações em que outras pessoas foram expostas. E
não se trata de defender, não. Se trata de refletir sobre o que nós escolhemos alimentar. O que a gente busca? Se uma pessoa fica atrás de fofoca o dia inteiro, ela vai se intoxicar com as fofocas que lê. Se uma pessoa busca textos que possam edificá-la, certamente ela terá os benefícios da busca que fez. Palavras nos fazem bem. Palavras nos fazem buscar o alto. Aliás, é o elemento principal da busca de uma pessoa que quer viver as coisas do alto. Primeiro é a Sagrada Escritura, de maneira muito especial o Novo Testamento, com as epístolas de Paulo, com o Evangelho nas 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Salmos com suas riquezas poéticas, mas de maneira muito especial o Evangelho. A gente ter a oportunidade de alimentar o nosso coração com a palavra salvífica de Jesus. A gente ter um comportamento pautado nas palavras de Jesus. Aí sim, eu vou desenvolvendo naturalmente uma rotina que me faz buscar o alto. Porque se a palavra de Jesus me orienta, eu vou julgar menos o outro, eu vou ter um olhar mais misericordioso sobre o outro, eu vou ser mais promotor de paz, eu vou silenciar-me mais, eu terei condições de estar com o outro, de conhecê-lo, de acolhê-lo. São tantos os necessitados do mundo hoje, tantas pessoas necessitadas de serem arrancadas de seus contextos destruidores, tanta gente necessitada de conhecer o verdadeiro Evangelho. Então aí nós vamos construindo a rotina da vida cristã, sim, percebendo o que nos edifica e o que não nos edifica, o que pode de fato trazer dignidade ao nosso coração, porque isso é buscar as coisas do alto, é a gente acelerar a busca pelas realidades que nos dignificam, que acentuam a dignidade que já está em nós, né? Porque a dignidade é irrenunciável, já está em nós, mas nós podemos florescê-la ou ofuscá-la. Tudo vai depender das escolhas que a gente faz. Sem rotina não há saúde. Não adianta você fazer uma dieta que só dura 2 dias na semana e o resto é comida desfavorável. Não. É o contrário, né? A gente tem um dia do lixo, né? Você tem também, Cristo? O dia do lixo ou se todo dia é do lixo? O dia do lixo é aquele que você abre a exceção para comer uma coisinha diferente, mais gordurosa, né? Mais açucarada. Se bem que tem muita gordura boa que a gente precisa ingerir. Mas a rotina é que faz a diferença. O nutricionista, eu aprendi com ele uma vez, não é o angu de um dia que engorda o porco, é o de todo dia. Então a rotina saudável que começa a ser elaborada a partir de um amor próprio. E é por isso que o primeiro contato que nós temos com Jesus é uma palavra amorosa. É Jesus declarando-se amoroso. Queremos o seu bem. Quero o seu bem. E a partir do bem que Ele quer, eu internalizo essa experiência amorosa e passo a querer o mesmo para mim. A gente está de fato no caminho certo quando nós descobrimos que já estamos praticando ou que estamos buscando o bem que Deus quer para nós. Quando nós já estamos conseguindo fazer escolhas que sejam favoráveis àquilo que Deus quer para nós. Na rotina da nossa vida, a salvação está sendo cultivada, aí sim. E é por isso que é tão difícil arrancar uma pessoa do contexto da destruição, porque geralmente a destruição ela não acontece da noite para o dia, ela é fruto de um hábito. A pessoa se habituou a ser mentirosa, a pessoa se habituou a ser carente,
eternamente necessitada de atenção. A pessoa habituou-se a ser maliciosa, a pessoa habituou-se a ser cruel, mentirosa, injusta. E a gente não quebra um hábito sem esforço. E volto a dizer, o contexto em que nós estamos situados, ele nos estimula muito mais para o defeito do que para a virtude. São poucos os espaços que nos são reservados em que a gente tem a oportunidade de viver uma edificação do ser, de expurgar os nossos defeitos e alimentar virtudes. Está tudo muito, muito difícil. Volto a dizer, o que prevalece muitas vezes é o que há de ruim. As pessoas estão pouco estimuladas a fazerem o mundo ser bonito como ele é. Porque o mundo é bonito, sim, a vida é bonita. Mas muitas vezes a cobertura que nós damos a ele e a ela não estão bonitos assim. Quebrar o hábito do pecado, como é difícil, meu Deus do céu. Quebrar, sabe, aquele círculo vicioso. Eu digo isso para vocês, eu tenho experimentado esse tempo que eu tive menos eventos. Agora o mês de agosto vai ser muito, muito puxado, mas eu fiz de propósito um intervalo na minha agenda em que eu tivesse pelo menos uns 15 dias sem precisar viagens longas. E vocês não fazem ideia como isso fez bem à minha saúde. Como eu senti os resultados de uma rotina saudável. Dormindo por volta de 10, 10 e meia da noite. Uma hora dessa aqui, por exemplo, já estava apagado se eu estivesse em casa. Acordando cedo, trabalhando, fazendo uma atividade física, conjugando o meu tempo de maneira que eu possa dar conta de tudo, sem negligenciar o cultivo pessoal. Isso é fundamental. E como foi bom para mim experimentar a quebra de hábitos que estavam me prejudicando. Dormir, por exemplo. Como eu estava dormindo mal. Claro que eu tenho agora uma rotina que eu vou ter que administrar o que eu consegui quebrar de errado. Mas o estímulo, por exemplo, do celular, que a gente não larga para nada, né? A gente está lá deitado na cama, está com o negócio aceso na cara da gente, né? Como é que vai dormir numa situação dessa? Parece um vagalume. A luz que estimula, né? Ao invés de acalmar, você não favorece o seu corpo a dormir direito. Aí no outro dia está aquele bagaço. Parece uma tangerina esmagada pelo caminhão. Não serve para nada, não dá conta de nada. Claro, não fez o que deveria ter feito na hora certa. Porque rede social é assim, vou só ver mais umas coisinhas. Acabou. Uma hora depois você ainda está vendo aquelas coisinhas. Vou só responder esse WhatsApp. Uma hora depois está lá respondendo mais de 1000. Hábito. Nós estamos habituados ao boicote. Sabemos que faz mal, sabemos que poderíamos fazer tudo isso no outro dia, mas a gente traz para o tempo sagrado do descanso aquilo que poderia muito bem esperar para amanhã. Escolha infeliz. Escolha pouco refletida, que é uma maneira muito sofisticada e delicada de dizer que somos burros. Uma escolha pouco refletida. Abrimos mão do essencial. Não sei por quê, porque estamos habituados. E às vezes, minha gente, nós não percebemos que fazemos isso. Poderíamos ter dormido 8 horas de sono e dormimos apenas 6, porque não tivemos coragem de quebrar um hábito nocivo, que é o de levar o celular para a cama. Você mesmo está assistindo o programa aí e está com o celularzinho, os dedinhos nervosos, digitando um monte de coisa. Não espera nem o programa terminar. Já tem ansiedade de ficar dizendo o que está acontecendo. A gente não vive o momento. Nós precisamos contar para todo mundo que estamos vivendo, porque senão a gente não acredita que está vivendo.
Nós não paramos com as nossas comunicações nem quando sentamos à mesa para comer. Aliás, não tem nada pior, né, do que aquela mesa cheia de celular. Eu tenho um nojo daquilo. A pessoa vai para o banheiro, ela leva o celular. Aí ela volta do banheiro, põe o celular em cima da mesa. Sei lá o que ela estava fazendo com aquele celular dentro do banheiro. No chão é que ele não está. Nós vamos nos acostumando com isso. Os nossos hábitos são cada vez mais desumanos. Estamos perdendo a higiene, estamos perdendo a educação, estamos perdendo a gentileza. Tudo por causa de hábitos que são nocivos a nós. E aí a gente quer estar saudável. Esse tempo foi para mim de muita reflexão. Eu pensei muito na qualidade da minha vida. Tudo começou com o retiro dos padres que eu fiz. Como é que chama o lugar, Cidinho? Itaici. Foram quase 5 dias reunido com os padres da diocese. E durante as pregações, durante o tempo que eu estive lá, como Deus mexeu comigo nesse aspecto de pensar a qualidade da vida. Se isso não é evangelho, minha gente, eu não sei o que é então. Se o evangelho não é para mexer na estrutura dos meus hábitos, eu não sei então para que ele serve. Se não é para me colocar na cama mais cedo quando eu posso ir, se não é para me ajudar a fazer a escolha pelo alimento mais saudável, se não é para me ajudar a quebrar um hábito ruim, abandonar um vício, perder uns quilos que estão me fazendo mal, eu não sei para que serve então. Se não é para me modificar no cultivo das minhas virtudes, para eu abandonar um pouco a fofoca, a conversa fiada, o julgamento, se não é para eu começar a prestar um pouco mais atenção na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, então eu não sei para que ele serve. Porque eu só posso buscar as coisas do alto se eu fico leve. Se eu não estou leve, eu não vou para cima. Eu vou sempre cada vez mais para o fosso. E eu fico pensando que eu tenho que administrar essa quebra de hábito diariamente. Porque senão eu passo a ser administrado pelos vícios. E olha, minha gente, que nós estamos falando de uma coisa que a filosofia já falava antes de Jesus. Aristóteles já falava da vida virtuosa. Ele vem antes de Jesus. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de fazer escolhas virtuosas, porque a escolha virtuosa quebra o hábito vicioso. Os ateus não estão livres da necessidade de buscar a vida virtuosa, porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo, eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai e põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado, que o mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia baixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes.
entrando nos territórios que não são nossos, chamando, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Esse acesso à comunicação, né, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não tenho direito. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. É questão de educação. Então está faltando virtude. A vida está carente de virtudes. Mas o problema é do Christian. Se eu tiver que participar, é se eu tiver autoridade afetiva sobre ele. Senão a vida dele, as escolhas são dele. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo. É o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização que envolve a todos nós é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, retirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância, que precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu silêncio. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Christian cochilando? Não. Gente, eu gostaria de convidar, no próximo sábado, dia 6, eu estarei em Ribeirão Preto, voltar mais uma vez a essa cidade que me recebe tão bem, com tanto carinho. No dia 11 de agosto estarei em Colatina, no dia 12 em Vila Velha, no dia 13 em Brasília, no dia 14 em Cuiabá, no dia 15, 16 e 17, com o projeto Entre Nós, que é meu querido amigo Maninho e minha querida irmãzinha Ziza, nós três num projeto que é um show maravilhoso, um festejo da amizade. Nós vamos fazer no dia 15, 16 e 17. Dia 15 em Jacareí, dia 16 em Paulínia
e no dia 17 em Belo Horizonte. No dia 18 eu estarei em Pelotas pela primeira vez, ter a oportunidade de estar nessa cidade que já é querida ao meu coração, no Rio Grande do Sul, e no dia 19 em Porto Alegre. Vai ser uma alegria imensa poder retornar à capital gaúcha. E lembrando que no final do mês eu estarei com os meus irmãos angolanos. Serão 3 dias de eventos lá. Estou muito feliz com essa oportunidade de retornar a Angola. Queria só fazer um comentário sobre o show Entre Nós. Algumas pessoas ligando lá no escritório, querendo saber. É muito simples de entender. O show não é meu, o show não é da Ziza, o show não é do Maninho, o show é nosso. Se você está preocupado quantas músicas cada um vai cantar, não vai não. Isso é muito mesquinho. É um show, uma celebração entre amigos. Nós vamos ficar o tempo todo no palco, vamos cantar juntos o tempo todo, mas é um show para quem quiser compreender o projeto com a leveza que ele pede. É muito desconfortável para nós quando a gente percebe que o carinho, ele extrapola, ele fica quantitativo. Nós não queremos isso não, nós queremos ser recebidos todos, nós três, da mesma forma, com o mesmo amor que nós sabemos que algumas pessoas são capazes de oferecer. Então, se você está preocupado se o Padre Fábio vai cantar menos ou vai cantar mais, não é um show para você ir. Eu gostaria de deixar isso muito esclarecido. É um show em que nós queremos demonstrar a generosidade que Deus já realizou na nossa vida. E a gente só quer fazer isso com quem estiver movido pelo mesmo espírito de generosidade. Gente, eu estava falando aqui do sono e por acaso eu descobri essa semana. Eu vou dizer aqui porque esse projeto aqui é gratuito, você pode ter acesso a ele. É uma marca que chama-se Essência Farma. Ela é lá do sul, eu fiquei sabendo que ela é de Santa Catarina. Eu já gostava muito dos produtos que eu conheço, que são produtos de nutrição, de vitaminas, essas coisas do dia a dia que já fazem parte da minha vida. Mas eu descobri que eles têm uma revista que sai semestral, tratando os temas mais diversos sobre saúde. Hoje eu tive a oportunidade de recebê-la em casa, porque eu entrei em contato com eles e pedi. Esse aqui, por exemplo, tem uma matéria imensa sobre a necessidade de se ter um sono saudável. Eu já pedi a minha diretora aqui para colocar o endereço, você entra aí, tá vendo? Revista Essência, Essentia, no finalzinho, Dani, é um T, não é Essência não, é Essentia, www.revistaessentia.com.br. Você entra lá, você faz o registro e você recebe essa revista. E eu achei muito interessante porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligada, todo esse texto, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui
alguns momentos do nosso programa de Direção Espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos o movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século, e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso, cria uma mística em torno da vida saudável, isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental, porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação, de julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, ó, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que estão trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo um mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe mesmo, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite de sono. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida.
do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Gente, lembrando que nós vamos ter uma peregrinação para a Polônia, a República Tcheca e a Alemanha em outubro deste ano. Para mim, essa peregrinação e todas as outras que a gente faz são oportunidades maravilhosas que a gente tem de purificar um pouco o nosso coração e a nossa mente. Porque são 10, 12 dias de missa diária, de reflexão, de agradável convivência, e a gente faz de tudo para manter no grupo uma harmonia, uma alegria. E quem já peregrinou sabe como é especial a gente sair de casa, fazer uma malinha, ir para o outro lado do mundo e viver as transformações que Deus nos propõe com a própria experiência do deslocamento. E eu gostaria de convidar, em parceria com a Canção Nova e a Obra de Maria, nós vamos fazer o Santuário da Divina Misericórdia na Polônia. Vamos também passar na República Tcheca. Na Polônia a gente tem diversos lugares. Boa parte da 80% da viagem é na Polônia, conhecendo os lugares mais importantes da vida de João Paulo II e tendo a oportunidade de conhecer um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, que é a Polônia. E depois vamos terminar a nossa viagem na Alemanha, no Santuário de Nossa Senhora Três Vezes Admirável. Se você quiser, ligue aqui, pegue as informações. Aproveite que o dólar está mais baixo agora, né? Para a gente ter a oportunidade. Desse esse presente, desse essa oportunidade de viver 12 dias de profundo mergulho numa espiritualidade que possa ajudar a renovar a estrutura da sua mente. Às vezes uma retirada assim de casa nos ajuda muito a voltar para ela um pouco mais diferentes. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai. Mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado. Me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los.
Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Daquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida. Que ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer. O exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Então sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim.
um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó, são semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro, nem adianta. Essa questão é entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Dos que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados. Dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. É gente como você. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. É para você. Olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor.